Vamos que vamos, galerinha. Vamos o tema de hoje de industrialização dos países emergentes. Vamos para a América Latina. Destaques aí dos países emergentes como México, Argentina e Brasil. O processo industrial iniciou na Inglaterra, no final do século XVIII, início do século XIX, expandido pela Europa, Estados Unidos e Japão, chamada de primeira Revolução Industrial. Dessa informação, percebe-se que tal processo aconteceu de forma isolada, ou seja, nem todos os países participaram dessa primeira etapa. Países como México, Argentina e Brasil, além de outros, são considerados de industrialização tardia ou retardatária. Eles recebem esse nome pelo fato de terem ingressado no processo de industrialização, quase 100 anos após a primeira Revolução Industrial, em relação a países da Europa, Estados Unidos e Japão. As poucas indústrias que surgiram nesse século limitavam-se à fabricação de bens de consumo não duráveis, como fábricas de velas, sabão, artigos de couro e lã, tecidos e alimentos e móveis. Alguns acontecimentos históricos que sucederam o século XX, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, favoreceram o relativo desenvolvimento industrial aos países da América Latina. No México, a modernização industrial baseou-se em investimentos estatais e transnacionais em uma vasta oferta de recursos minerais. A industrialização do México ocorreu de forma semelhante à do Brasil e à da Argentina. Esse país começou a intensificar sua industrialização a partir da Segunda Guerra Mundial, na década de 1930. Foram criadas as duas grandes empresas estatais voltadas para o projeto de industrialização: Petróleo de México, Pemex, e a Nacional Financeira. A Pemex estabeleceu o monopólio estatal da exploração das imensas reservas de petróleo que se localizavam na região do Golfo do México e também criou as bases para o desenvolvimento da indústria petroquímica. A Nacional Financeira, que era um banco de investimento, financiou o desenvolvimento da indústria privada nos mais diversos setores. O que também ajudou bastante em seu desenvolvimento foi o subsolo rico em recursos minerais, como por exemplo as áreas das Sierras, que se localiza na região central do país, apresentam jazidas de prata, zinco, cobre e chumbo. Até hoje a mineração e a indústria de transformação mineral representam parcela significativa nas exportações nacionais. A exploração do petróleo ganhou impulso no país a partir das décadas de 70, quando o óleo se tornou o produto principal da exportação nacional. Se aproveitando do vasto mercado consumidor norte-americano, o México decidiu não ingressar na OPEC, a fim de determinar livremente os seus níveis de produção e não subordinar suas exportações aos sistemas de cotas do cartel petrolífero. Hoje, as principais indústrias localizadas no México são automobilísticas, alimentícias, bebidas, siderúrgicas, químicas, máquinas, extração e refino de petróleo. Com a entrada do México no NAFTA, a concentração industrial sofreu algumas alterações. As indústrias passaram a se concentrar próximas à fronteira com os Estados Unidos. Fazem parte dessa realidade, em especial as indústrias montadoras de veículos e as chamadas maquiadoras, que trabalham para as grandes empresas dos Estados Unidos. O modelo econômico protecionista por sucessivos governos mexicanos, baseado na multiplicação das taxas alfandegárias, no estímulos à produção nacional, atraiu para dentro das fronteiras do país o investimento de empresas transnacionais, o que também ajudou muito no desenvolvimento industrial do país. O baixo custo da força de trabalho e a presença de uma base industrial também contribuíram para o fluxo de investimento externo. Desde a Segunda Guerra, a instalação de filiais de
conglomerados estrangeiros, principalmente norte-americanos, renovou a paisagem industrial mexicana. Na Argentina, o processo industrial iniciou no século XX. Seus principais produtos eram o óleo vegetal, carne e couro e eram voltados para a exportação. Com a Primeira Guerra Mundial e a Depressão de 30, o país se viu obrigado a diminuir suas importações e começar a desenvolver sua indústria de bens de consumo não alimentícios voltado para o mercado interno. Isso se dá pois os países envolvidos na guerra, que eram os maiores exportadores, não tinham condições de produzir para exportar. Logo após a Segunda Guerra Mundial, grandes corporações de países da Europa, além dos Estados Unidos e Japão, foram em busca de expansão nesses países menos desenvolvidos. Ali seria possível que encontrasse mão de obra abundante e barata, mercado consumidor em grande escala, além de infraestrutura oferecida pelos países. A expansão do mercado argentino começou a partir dos anos 90, principalmente graças à consolidação do Mercosul. Esse bloco nasceu da aproximação entre Argentina e Brasil em meados dos anos 80. Segundo o Mercosul representa mais de um terço das exportações da Argentina e é o principal destino das manufaturas industriais. A economia argentina é bastante composta pela agricultura e pecuária e seus principais produtos são trigo, milho, soja, sorgo, bovinos, ovinos, caprinos e aves. Sua produtividade está entre as mais altas do mundo, além de que suas técnicas de processamento e refrigeração são exemplos positivos no setor. Além da produção agrícola e da pecuária, a indústria argentina é responsável por cerca de 35% do PIB do país. Indústrias alimentícias, têxtil, química, petroquímica, de veículos, metalúrgicas e de aço são as principais. Fontes de energia utilizadas pela Argentina são compostas por 30 centrais hidrelétricas, 2 centrais nucleares e 62 centrais termoelétricas, que juntas formam o Sistema Interconectado Nacional, SIN. O país conta com cerca de 17,3 milhões de trabalhadores ativos. Seus principais parceiros de exportação são Brasil, China, Chile, Estados Unidos, e de importação são Brasil, Estados Unidos, China e Alemanha. O país passa por uma grande crise econômica, que, segundo especialistas, ainda é reflexo da crise de 2001. Essa crise não foi resolvida totalmente, pois parte dos credores não aceitou o calote e foi para a justiça, o que impede até hoje o país de levantar fundos internacionais de ajuda. Um dos maiores problemas que o país enfrenta é a inflação. Desde 2007, o índice inflacionário argentino está acima de 20% anual e nada indica que cairá. Com tudo isso, pode-se concluir que a Argentina não está em um bom momento econômico, devido a todos os fatores apresentados acima: a crise, a inflação altíssima, a falta de credibilidade e apoio externo fazem com que o país passe por grandes dificuldades. O economista vê poucas alternativas para reverter a situação. Uma delas seria a substituição do peso, moeda nacional, pelo dólar. A medida poderia restabelecer a credibilidade da Argentina no cenário internacional e permitiria a entrada de novos investimentos estrangeiros. No Brasil, vários fatores contribuíram para o processo de industrialização brasileira. A exportação de café gerou lucros que permitiram o investimento na indústria. Os imigrantes estrangeiros traziam consigo as técnicas de fabricação de diversos produtos. A formação de uma classe média urbana consumidora estimulou a criação de indústria. A dificuldade de importação de produtos industrializados durante a Primeira Guerra Mundial estimulou também a indústria.
A passagem de uma sociedade operária para uma urbana industrial mudou a paisagem de algumas cidades brasileiras, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. No governo de Vargas foi decisivo para a industrialização no Brasil. Ele conseguiu tecnologia e financiamento dos Estados Unidos para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, em Volta Redonda, Rio de Janeiro, que só começou a produzir em 1947. Outras usinas foram implantadas posteriormente, abrindo novos caminhos para a industrialização. De 1930 a 1955 se desenvolveu os setores da indústria de bens de consumos não duráveis, calçados, roupas, alimentos, etc., e duráveis, móveis e automóveis. Entre os anos de 1956 a 1980 ocorreu a implantação de setores mais diversificados de bens intermediários, autopeças para montadoras. No Brasil, um dos principais polos tecnológicos começou a se formar no início da década de 50, no município de São José dos Campos, onde foi instalado o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA. Na década seguinte, instalou-se o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, responsável pela construção de satélites espaciais. O Porto Digital, criado em 2002, com investimentos do governo do estado de Pernambuco, de empresas privadas do setor de TI e de universidades locais, abriga centenas de empresas do ramo tecnológico. Todas são voltadas para o desenvolvimento de software para a gestão empresarial, soluções para o mercado financeiro, para a área de saúde e etc. No local estão instalados a Microsoft, IBM, Samsung, Motorola, entre outros. Foi reconhecida pela A.T. Kearney como o maior polo tecnológico do Brasil. Nas universidades brasileiras formaram-se também centros de pesquisa ou polos tecnológicos em vários ramos do conhecimento. Além desses, vários outros foram sendo criados, como a Empresas Brasileiras de Pesquisas Agropecuárias, Embrapa, o Instituto Adolfo Lutz, a Fundação Oswaldo Cruz. Percebe-se no Brasil uma concentração da atividade industrial na região sudeste. Após a Segunda Guerra Mundial, o crescimento industrial de São Paulo ocorreu no chamado ABC de Paulista, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema, tendo como base a indústria automobilística estrangeira durante o governo de Getúlio Vargas. Durante as décadas de 1960, 1970 e 80, a existência de programas de industrialização expandiu a indústria para as regiões Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste. Muito bem, galerinha, foi mais uma aula aí nós tratando dos países emergentes.